Cansada? Tudo bem. Cansadão. Vamos lá? Bora. Prepara. Atenção. 3, 2, 1. Ok. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o meu, o seu, o nosso. Fala, galera! Hoje somos eu e você, você e eu. É Um assunto isso? pesado, hein, Amanda? Pesado, Rubão. Pesado. Qual é o assunto de hoje? A gente vai tratar sobre religiosidade e saúde mental. Então, a religiosidade como uma forma de manutenção da saúde mental do indivíduo. Esse é o nosso título de hoje. Não esquece de curtir. Isso, sempre curta no início, pra gente ficar felizinho, porque anima a gente a continuar com o projeto. E se você tiver comentários, perde seus 3 segundos aí, né? Perca, Isso. por favor. seus Divulga, 3 né? segundos, 5 segundos. Encaminha, Isso, compartilha, né? isso. Fala É com a importante. gente, ajuda É a importante. gente. Obrigada. Rubens, Vamos lá. me conta, antes da gente falar, né? Acho que antes da gente entrar no assunto religiosidade, eu queria que você, como linguista, professor de língua portuguesa, dissesse pra gente qual é a diferença entre ateu e agnóstico. Vou falar, Amanda, eu só queria, antes disso, trazer o seguinte. Existe um certo preconceito da ciência em relação à religiosidade, e aí eu estou falando da ciência, da psicologia e tal. Muitos psicólogos, estudantes de psicólogos, são preconceituosos em relação à religião. E virou meio que um discurso contra a religiosidade. As pessoas que têm esse discurso, principalmente se forem da área da saúde mental, precisam entender que se o indivíduo encontra conforto na religião, isso precisa ser respeitado. E há casos em que há curas para problemas que a religião tem uma explicação e a ciência não. Então as pessoas precisam, principalmente os profissionais de saúde mental, precisam começar a parar, na minha opinião, de ter preconceito contra a religião das pessoas. E eu vejo isso muito na prática. Num discurso pseudo-progressista, negar a religiosidade das pessoas como se uma pessoa ter religião, ou religiosidade, ou religião não importa, como se isso fosse ofensivo à ciência. Mas E você não acha que isso, por exemplo, não vem daquela grande mudança que existiu, onde houve a dissociação, né? Ele foi segmentado, o conhecimento ele foi segmentado. Antes ele se praticava de maneira holística, ou seja, todos juntos e todos fazendo parte e sendo necessários. E aí a gente vem para uma segmentação dizendo que só psicologia, só psiquiatria, só história, só geografia. E hoje a gente já vê um movimento pedagógico, né? Existem linhas pedagógicas que se intitulam holísticas, onde elas inserem todos os assuntos, dizem que todos formam o indivíduo, inclusive a sua religião / religiosidade. Você não acha que isso é proveniente dessa segmentação? Acho que sim, Amanda, mas o meu recado é isso. Como atualmente eu estou na área de saúde mental, sou estudante de psicologia, psicanalista, eu vejo muito discurso dos profissionais da área, predominantemente do jovem, não dos profissionais com mais tempo, tá? Com um discurso contra a religiosidade. E isso é muito ruim, porque um dos pilares da psicologia é você não emitir juízo de valor. O psicólogo, o psicanalista, o terapeuta, ele se diferencia de um amigo porque ele é o bom ouvinte e ele não emite juízo de valor. Ele não fala se isso é certo ou se isso é errado. Mas isso não seria aquela questão, pelo que você está me dizendo, eu estou conseguindo concluir que não necessariamente isso é o correto, mas é somente a minha opinião e a minha conclusão, na verdade. Você está me dizendo, então, que esses psicólogos que têm preconceito em relação à religiosidade ou à religião das pessoas, não seria por conta do dogma? Porque a gente sabe que as religiões têm os seus dogmas. Sim. Aquelas perguntas que não têm resposta e a religião diz, é assim, e é assim que você tem que seguir. Sim.
isso, quando você está falando em desenvolvimento da psique, a gente sabe que isso é prejudicial. Você não pode barrar. Talvez não seja esse o não preconceito, mas um conceito. É preconceito. É Por preconceito. que você entende? É preconceito, Amanda. Porque, veja, na minha opinião, e uma coisa que eu queria colocar, eu falo muito que as pessoas são donas das opiniões, mas não dos fatos. Né? E o que acontece é o seguinte, quando você me pergunta o porquê, eu nem sempre vou saber dizer o porquê, mas o fato está aí. E assim, o fato, por eu ser estudante de psicologia, por eu ter contato com muito estudante de todas as áreas, inclusive de psicologia, eu ando vendo muito esse discurso. E eu vejo muito um discurso, principalmente do jovem, querendo se posicionar como ateu. E a gente vai chegar na etimologia da palavra ateu. Querendo se posicionar como ateu, e porque parece que virou moda negar a religião. Pois bem, respondendo a sua pergunta, e vou dizer por que eu acho um tanto quanto absurdo se posicionar dessa maneira. A palavra ateu, ela vem do grego, né, esse teo, que aparece em teocentrismo, teocrático, mais o prefixo a de negação. O ateu nega a existência de Deus. Ele nega que Deus existe, Deus ou deuses. Tá? O agnóstico, o a é o prefixo de negação, gnosis, tá? Do grego conhecimento. Daí que vem a palavra cognitivo, inclusive. Tá? Tem a mesma origem etimológica. Tá? A raiz primitiva da palavra é a mesma. O agnóstico, ao pé da letra, ele nega o conhecimento. Então, o agnóstico não nega a existência de Deus. Ele não nega a existência de Deus. Ele põe em dúvida que Deus existe. Isso não é negar. Questionar não é negar. Isso. E dentro dos agnósticos, existe agnóstico fraco, existe agnóstico forte, existe agnóstico ateísta, existe o agnóstico teísta. Essa é uma classificação conceitual. Dentro de agnósticos, tá? O agnóstico teísta, e aí vou falar dele porque onde eu me enquadro, eu não nego a existência de Deus. Eu não nego a existência de Deus. Mas eu também não nego a presença de Deus. Deus existe? Eu não sei, eu preciso de uma resposta. E por que eu acho que uma pessoa que é do ramo científico, eu acho um perigo enorme ela falar que ela é ateu ou ateia? Porque se você nega a existência de algo, de qualquer coisa, vamos fugir do campo, porque a pessoa tem direito de ser ateu. Eu só estou dando o porquê, na minha visão, não é muito condizente com as pessoas do ramo da ciência. Tá? E associam muito a pessoa, quanto mais estuda, mais tem chance de ela virar ateu. Eu discordo frontalmente disso. Isso é repetição de um discurso. Você estuda muito. Bastante. Você acha que você está mais ateu ou menos ateu? Eu nunca fui ateu. Fui ateu. Você acha que você está mais agnóstico ou menos agnóstico? Menos. Você tende a acreditar mais? A pergunta, acho que sem a nomenclatura específica, seria: você tende a estar mais crédulo ou mais incrédulo? Ou incrédulo como você sempre foi, ou crédulo como você sempre foi? Aumentou ou diminuiu a sua credulidade? Aumentou. Por quê? Certamente, Amanda, eu tô mais crédulo, tá? Isso não tem a ver com eu estar ficando mais velho, porque as pessoas têm a tendência de falar, tá ficando mais velho, perto da morte, quer garantir lugar no céu. Eu nem sei se o céu existe, eu não nego a existência. Então, sem sombra de dúvida, não é essa a razão. Mas eu acho que é fruto do estudo, exatamente do estudo. Eu parto, Amanda, do seguinte pressuposto: se eu sou do ramo da ciência, eu não posso ter uma visão assim, não, isso não existe. Porque a partir do momento que eu digo que isso não existe, eu estou fechado à possibilidade de que, com o avanço da ciência, se comprove aquilo. Então, veja, eu não acho que faz parte... Vamos fugir um pouco do ramo que a gente está falando de religiosidade, porque é de religião que pode
atrapalhar. E as pessoas também têm a diferença de saber o que é religiosidade e religião. Veja, durante um tempo não se sabia da existência de vírus. Se eu sou um cientista e nego que o vírus existe, Excelente eu comparação. fecho a possibilidade de Do avanço vírus, científico. Exatamente. Eu fecho a possibilidade, não vai avançar, porque eu estou negando a existência por definição. Então, eu acho muito complicado, eu acho uma prepotência de qualquer pessoa da ciência dizer, ela se denominar como ateu. Eu respeito. Eu só acho que não é bem do ramo da ciência. A pessoa se acha do ramo da ciência, mas na minha opinião ela não é. Porque ela está negando a possibilidade de avançar. E a ciência tem por pressuposto mínimo, né? Ou primeiro, acho que assim melhor. Sim. A ciência tem por pressuposto primeiro não negar nada. A dúvida. A dúvida é a mãe A dúvida traz do o crescimento. A conhecimento. dúvida traz o conhecimento. Né? Porque a dúvida faz você procurar a resposta. Isso. A partir do momento que você nega... Isso. Ó, Amanda, A negação, ela é por si só pouco inteligente. outra vez eu vou bater numa tecla que eu falo em quase todo o programa nosso. A gente quer quebrar paradigma, a gente está falando de saúde mental, só que a gente tem que bater sempre na seguinte tecla, Amanda. As pessoas têm que ser coerentes. As pessoas têm que ser coerentes. Precisa ter coerência. Vou te contar um episódio e vamos fazer uma analogia. Tá. Uma pessoa que se diz... É ponto polêmico, para variar. Uma pessoa que se Lá vem diz... ele. Uma pessoa que se diz preocupada com causas sociais, Tá. preocupadas com a pobreza, tá bom? Essa pessoa não pode consumir maconha. Ela não pode consumir maconha. Por quê? Porque a maior vítima é o pobre. Por quê? Porque o pobre está lá na ponta do tráfico. Então eu estou comprando maconha e eu não estou fazendo qualquer discurso contra a droga. Imagina. Eu não estou fazendo... Cada um faz o que quiser da própria vida. O que eu estou falando é a pessoa que se declara preocupada com a pobreza do país e ao mesmo tempo ela consome maconha. E eu estou falando de maconha porque é a droga mais pobre, mais acessível. Né? Hoje a gente tem uma o outra. crack e tal. K9. Isso, mas eu queria falar da... Eu estou falando da droga da classe média. Por quê? Eu Porque é da entendi. classe média que vem esse discurso. Né? A classe média que não vivenciou a pobreza, mas quer espiar o pecado, a pessoa vira e fala assim, eu sou contra a pobreza, eu sou indignado. Virou meio discurso progressista. Ou pseudo-progressista. É, porque... A pessoa tem origem em família rica, pseudo-progressista. tem origem em família rica, e para espiar esse pecado, ela quer, eu me preocupo com a pobreza. Só que ela vai lá fumar o baseadinho dela. E tá promovendo, porque, né, eu acho assim... É incoerente. Tá bom, mas em vários países, enfim, foi É legalizado outra em coisa. dezembro em Isso, Nova mas nós York. estamos falando do Brasil. Isso, mas nós estamos falando Nós do estamos Brasil. Eu nós acho estamos assim... falando do Brasil. Mas eu não vou deixar de fazer isso. Gente, é proibido. Se você não concorda, tem lá um meio legislativo de modificar. Cara, eu falo uma coisa... Existe, vai pegar lá os tantos milhões de assinaturas. Eu conheci uma pessoa que ela, quando ela teve contato comigo, ela se vangloriou, ela e mais outras duas, se vangloriou de fumar maconha, tal, na minha frente. E aí, depois eu fiquei só com a pessoa. Ela falou, o que você achou? Eu falei, vocês são muito ridículos. Vocês são muito crianças. Vocês têm que Olha mostrar ele, pra olha mim que vocês ele. consomem maconha. Que horror. Se consomem droga, a droga, quando é consumida de maneira adulta, e eu não estou aqui para fazer juízo de valor se a pessoa... Não, quando é consumida de maneira adulta, ela é consumida para prazer individual. Você não Portanto, não precisa precisa contar. publicizar. Isso é infantil, isso é criança. Verdade. Isso é infantil. É a mesma coisa... Por que eu estou fazendo esse paralelo, Amanda? Porque é a mesma coisa da pessoa que fica se declarando ateu e, ao mesmo tempo, eu sou do ramo da ciência, eu sou pesquisadora. Mas isso também não acontece com as pessoas que têm religiosidade exacerbada? Então, vamos lá. Primeiro, Utilizando a religião como escudo para praticar os maiores absurdos sim, possíveis. sim, a religião, historicamente... Vamos primeiro falar do seguinte, Amanda. A palavra religião... Ela tem duas origens hipotéticas que os
teóricos consideram como sendo as mais críveis. A palavra religião, ela pode ser do verbo legere, do latim, se não me falha a memória, mas o esse re que está no português até hoje, que significa outra vez, rever, ver outra vez, tá? Esse legere, ligar, unir. Então, unir outra vez. Isso. O quê? Unir o quê? Você se une outra vez, ou seja, se você se une outra vez é porque você já foi unido, você só perdeu. Ou seja, na definição, você foi unido com algo que transcende o mundo físico, que o mundo físico não consegue explicar. Eu estou falando dos gregos antigos, da origem da palavra. Tá bom. Tá? Então, assim, existem fenômenos que até hoje não conseguem se explicar. Até hoje. Tá? E a ciência tem evoluído muito nos últimos anos com o advento, né? Mas tem coisa que você não explica. Como é que você vai explicar uma pessoa numa doença terminal que a ciência fala, olha, tem no máximo 3 anos de vida. E essa pessoa vive mais 30 anos. Tem um filme, acho que chama O Óleo de Lorenzo, alguma coisa assim. Sim, sim. Né? Que, enfim, eu não sei se é esse o nome, mas é um caso conhecidíssimo. Mas é um caso conhecidíssimo, né? Então a palavra religião tem essa possibilidade, tá? De reunir ou de reler, de legere do latim, mas ler novamente. Você lê novamente as escrituras, chamem como quiser, e você dá novas interpretações. Então, primeiro, a palavra religião, na origem dela, não está ligada a nenhuma denominação. Por isso que eu falo, a pessoa tem religiosidade, mas pode não ter religião tomada no sentido atual da palavra. Tá. A pessoa pode ter religiosidade e não ir à igreja. É uma pessoa... Eu sou essa pessoa. O sufixo oso, em português, entre os vários sentidos que ele tem, ele pode significar cheio de. Bondoso, ao pé da letra, é cheio de bondade. Gostoso, ao pé da letra, cheio de gosto. Então, religioso é cheio de religião. Cheio de religiosidade, eu diria. Cheio de religiosidade. Ou seja, a pessoa se conecta com algo, alguns chamam de energia. Então, voltando ao tema do nosso podcast, por que a palavra religiosidade, religião, está tão estigmatizada hoje pelos profissionais da área de saúde mental, por boa parte dos profissionais da área de saúde mental, os mais jovens? Por que está tão estigmatizada? Por que eles estão questionando? Então, sabe, saem da faculdade com um discurso de que eu sou ateu, então se eu receber um paciente e esse paciente tentar associar a cura à religiosidade, a melhora à religiosidade, eu não vou permitir. Numa sessão de terapia, jamais vai se rezar, jamais. Porque isso não é terapia, isso é da igreja. Isso se faz na igreja. Agora, e você acha que igreja, deixa eu só mudar. Igreja não tomada no sentido original da palavra, tá? Igreja no lugar em que a pessoa vai para se conectar com a divindade em que ela acredita, seja ela de qual matriz que for, tá? Seja ela de qual matriz. Porque as pessoas usam igreja, no Brasil, igreja católica, igreja evangélica. Não. Em qualquer ambiente, vamos usar a palavra ambiente, tá? E eu vejo muito uma recriminação. E por quê? A que você deve essa recriminação exaustiva, excessiva, contundente e tão estrutural, né? Eu acho, veja, agora eu vou conjecturar. Tá bom. Tá? Eu acho que em boa parte que tem boa parte origem política. Eu acho que tem origem política, porque ficou meio associado a um eleitor, né, típico. Você está falando isso de Brasil, especificamente? De Brasil, exclusivamente. Tá. Tô falando de Brasil, não tenho conhecimento para falar de fora. Tá? Ficou meio associado à ideia de que um eleitor de um candidato X tem religião e o eleitor do candidato Y não tem religião. Isso é uma besteira muito grande. Ou tem religião, que aí a gente vai voltar a falar de preconceito, ou tem religião de matriz africana que é
tão marginalizada no país, que é muito diferente de ser negada e por profissionais da psicologia, enfim, o que você Aham. está dizendo, elas são proibidas, né? Sim. A gente tem casos Não concretos. proibidas legalmente, né? Não, a gente vai trabalhar com aquilo que você falou. A sua opinião é sua, a minha é minha, mas o fato é fato. Não tem dúvida. Então, por que que uma igreja de vertente neopentecostal recebe uma imunidade tributária, né, que está prevista na nossa Constituição, num processo burocrático que leva muito menos tempo para essa igreja, para essa denominação neopentecostal, do que uma religião de matricial africana? Olha, Amanda, a gente desvirtuaria muito, a gente pode fazer um assunto como esse, mas isso está ligado à política. Isso está ligado à política. E ao preconceito. Sim, não tem e dúvida. ao racismo. Não tem dúvida. Não tem Né? dúvida. Não tem dúvida. Vamos colocar Né? também esse dedinho na ferida, mas ok, eu quero que você volte. E aí, continua, Então, porque Rubens. na minha opinião é assim, Amanda. E há pesquisas que mostram isso, tá? Ficou meio como patente que a pessoa mais progressista... Eu não gosto nem de usar a palavra esquerda e direita no Brasil. Não, por favor. Eu nem uso Por essas favor. palavras, tá? Porque o que é denominado de direita no Brasil não é direita, é extrema direita, tá? O que é denominado de esquerda no Brasil é centro. Então, assim, as pessoas nem sabem a origem disso. Desconfiguraram né? tudo. Então, para usar duas grandes categorias, ficou meio que assim, que a pessoa progressista, ela não pode ter religiosidade e muito menos religião. Parece que ela é uma ofensa. E eu volto ao ponto que eu te disse. Uma pessoa que se diz do ramo da ciência, ela nega que o outro tenha religião, primeiro que é um egoísmo violento. Quer dizer, eu quero que a pessoa haja como eu, haja do verbo agir, eu quero que a pessoa haja como eu, por eu ser ateu, você ter a sua fé em qualquer coisa, é uma ofensa para mim? E é esse o discurso, esse é o comportamento hoje em dia. Eu vejo muito isso. Eu vejo as pessoas... É muito triste de falar o que eu vou dizer, mas eu vejo muitas pessoas saindo da faculdade, muitas pessoas atuando, porque eu tenho contato com muito aluno, né, ex-alunos, da área de saúde mental, com esse preconceito. Assim, então eu saí da área de saúde mental, eu sou psicólogo, eu sou psiquiatra, logo eu tenho que ser ateu. Mas de onde que veio isso? E eu repito, isso, na minha humilde opinião, a minha opinião é sempre muito humilde, tá? E não é uma falsa humildade, não. Não mesmo. Nega a essência de ser da ciência. Que é o questionamento. Você entende? Então, eu te responder de onde que vem, eu posso conjecturar. Mas não ter certeza e não afirmar. Eu posso conjecturar. Uma conjectura, Amanda, baseada na observação. Num grupo restrito, não tem caráter de pesquisa, porque não é uma amostra, tá? É assim, na observação e do relato das pessoas, tá? De me falarem que saem das faculdades com essa meio que obrigação. Você acha que pode ser considerado, né, essa negação? Porque a ciência tem muito essa história de não ser dominada, de não ser presa, de não ter cabresto, vai? Você acha que pode ter também um viés desse? Olha, se você diz que você tem uma religiosidade, ou que você tem uma religião, que você professa uma fé, é como se você, que é da área da ciência, fosse um cientista com cabresto. Ora, você não é cientista. Olha, você Amanda, acha que pode ser? Olha, Amanda, não. Não? Não. E a razão é muito mais prosaica do que você possa imaginar. Os formandos não têm a menor ideia disso. É isso, essa é a verdade. Eles não têm a menor... E assim, saiam de onde sair. Saiam de onde sair. É a repetição exaustiva do mesmo comportamento. Então, eu, primeiro-anista, vejo o aluno do 5º ano se dizendo ateu, não como ateu, se dizendo ateu, logo eu, primeiro-anista, tenho que reproduzir esse discurso. Por quê? Porque não, como é que eu, cientista,
posso considerar a possibilidade de que Deus existe. Isso nega a ciência? Não, não nega. A existência de Deus não nega a ciência. Quais foram os estudos? Você disse para mim que você se considera menos incrédulo ou mais crédulo. E você disse que isso foi com base em estudo. Que estudo que você fez que te levou a ficar mais crédulo? Ou quais foram os estudos que você realizou que te levaram a ficar mais crédulo? Eu não conseguiria, Amanda, precisar um estudo em particular, porque eu tenho, outra vez, eu não gosto de ficar falando, mas enfim, eu sou um estudante ávido. Eu gosto de aprender. Isso é verdade. Para quem não sabe, né? Hoje eu cheguei antes da gravação do programa Estava estudando. para estudar sobre o que a gente ia falar, né? E já estava estudando antes. Então, por exemplo, Amanda, quando eu vou estudar a origem da palavra ateu, quando eu vou estudar a origem da palavra agnóstico, uma coisa vai puxando a outra, tá? Sim. E aí você começa a se questionar. Por isso que eu sou agnóstico. Eu começo a me questionar. Poxa, mas espera aí. A ciência não explica isso, mas isso aconteceu. Peraí, o que está explicando isso? Fato. Então, é fato. Exatamente. Qual a explicação da ciência para isso? Não tem. Pô, e aconteceu. Então, peraí. Cadê a explicação? Eu não estou negando que o fato existiu. Se a ciência não está conseguindo explicar, eu me dou o direito de existir alguma outra coisa que explique. Como eu disse, existem pessoas que acreditam em energia. Existem pessoas que acreditam em inveja. Eu não acredito em inveja. Minha mãe acredita. Eu não acredito em inveja. Eu não acredito. E lá vai, tá? Eu fui me benzer. Ah, é? Fui me benzer. Me conta isso, Rubens. Fui me benzer. Sabe por quê, Amanda? Eu tenho uma história de criança. Eu tive uma doença, e me perdoem os médicos se eu falar alguma coisa errada, tá? Que, se não me falha a memória, se chama eczema. É uma ferida, não sei se dá no corpo inteiro, tá? No meu caso, foi na cabeça. E eu fui, minha mãe fez lá todos os tratamentos medicamentosos e tal, e o negócio não curava, tá? E minha mãe me levou para me benzer no Seu Manuel, que era um espanhol. Olha como isso marca. Era um espanhol, e ele benzia em espanhol. Então ele falava, eu tenho essa recordação de criança. Eu não sei nem quantos anos eu tinha, tá? Isso não é necessariamente um trauma, porque é uma lembrança boa. Ele me benzia em uma outra língua, talvez espanhol. E eu não entendia o que ele falava, tá? E ficava lá, tal. Fato é, o negócio curou. Se você entrar na internet, eu fiz uma pesquisa rápida, eu não tive tempo de fazer uma pesquisa detalhada, tá? Então talvez algum médico participe e diga o contrário. Na pesquisa rápida que eu fiz, eczema não tem cura. Olha! Esse troço todo aconteceu comigo há mais de 40 anos. E eu não tenho mais um negócio na cabeça. E como que resolveu isso? Segundo a minha mãe, foi o benzimento do Seu Manuel. Então, Amanda... E por que você foi na benzedeira? Porque eu comecei a ter alguns sentimentos não é sentimento, reação fisiológica para sentimentos cuja explicação para mim era desconhecida. Tá? Como todo mundo sabe, eu estou num tratamento médico, estou no meio de um tratamento médico, com drogas lícitas, tá? Com medicamentos. Droga, né? É uma droga, né? Lícita. Que, em tese, não era para eu estar tendo mais essa reação. Tá? E fui me benzer. Assim, como você se sentiu? Então, eu fui me benzer porque eu acredito que no caso, era uma mulher, ela vai tirar um espírito ruim, tal. Eu não nego a existência, eu não nego a possibilidade de um espírito existir. Eu não nego a possibilidade. Eu vi coisas na minha família, da minha avó, porque a minha avó tinha um ramo da família dela que era ligada muito à mesa branca, essa coisa toda. Eu vi algumas coisas na minha vida que não tem explicação científica. Eu vi minha avó com o joelho machucado, tá? E outra coisa, eu vou contar uma memória minha. Quando a gente vai crescendo, a gente vai recontando a história várias vezes, então, de repente, a história nem é essa mais. A nossa memória vai montando
histórias diferentes na nossa cabeça. Mas do que eu tenho de recordação é de minha avó com o joelho machucado. De repente, a gente morava numa casa conjugada. Ela entrou na minha casa, ela não estava conseguindo andar, porque o joelho dele estava desse tamanho. E ela entrou andando normalmente e falando de uma forma diferente. E aquilo me espantou. Então, assim, eu tenho casos na minha vida, e talvez isso... Eu estudei em igreja, eu estudei em escola católica. Uhum. Fiz primeira comunhão, fiz crisma, sou batizado. Você entende? Eu não nego a importância da igreja para algumas pessoas. Para mim, a igreja não é importante. Para mim, a igreja não é importante. Frequentar uma igreja para ti. Para mim, não é importante. Mas também não tem problema nenhum. Quem acha que é Absolutamente. importante. Então, eu vou te dizer uma coisa, Amanda. Durante muito tempo, eu tive uma visão que eu estou tentando mostrar para as pessoas hoje, que é uma visão tacanha, que era assim, eu, equivocadamente, por algum tempo, eu me identifiquei, eu me denominei como ateu e eu nem sabia o que era ateu. Eu nem sabia, mas era vibe. Linguista. Era vibe. Oi? Mas você é um linguista. Então, mas assim, eu não sabia, não que a palavra... Você não sabia o vocábulo, mas... Isso, o que ela representava. O que ela representava de fato. E eu não tinha a visão de ciência que eu tenho hoje. Tá? E não estou me desculpando, não. Eu estou, na verdade, tentando trazer para as pessoas algo que não me foi dado quando eu era jovem. Tá? Então, eu negava muito... Eu negava muito o direito da pessoa ser diferente de mim. Sério? Negava. Eu te acho uma pessoa extremamente inclusiva. Nesse assunto em particular. Tá. Exclusivamente nesse assunto em particular. Eu Tá. era muito radical. Caramba, eu era muito radical. que revelação. Eu era muito radical. E com o passar do tempo, eu comecei a perceber, então, você, meu jovem, que está me ouvindo, que está aí saindo da faculdade, principalmente da área de saúde, não julgue os outros pela sua régua. Eu acho que tem um movimento de proteção quando você julga o outro pela sua régua. Proteção do outro? Não, de si mesmo, inconsciente. Eu acho que inconscientemente você fala Discordo. assim, ó, o seu não existe, então por isso eu vou negar a sua... Não? Eu acho que isso é egoísmo. Eu acho que isso é egoísmo. Poxa. Eu acho que isso é egoísmo. Eu acho que isso é egoísmo. É porque você não dá o direito do outro Exatamente. de pensar diferente de ti. Exatamente. Tá. Você não dá nem o direito de o outro se manifestar, às vezes. Assim. Você não dá nem o direito de outro se manifestar. Sim. Porque, veja, se eu me denomino como ateu, por exemplo, tá bom. Tá? E você vem e fala para mim que você é uma pessoa religiosa, eu tenho que te respeitar, eu tenho que respeitar a sua decisão. É o famoso livre-arbítrio. A gente tem livre-arbítrio. Aquela é a tua verdade. Exatamente. E esse episódio de hoje, Amanda, muito do insight que eu tive para trazer esse tema para a gente discutir é o que eu estou vendo na prática. Eu estou vivenciando isso. Eu estou vendo pessoas próximas de mim que vão cuidar da vida, da saúde mental das outras pessoas... Não sendo flexíveis o suficiente para aceitar. Você imagina... Que a verdade do outro... Você imagina o seguinte... Imagine que eu seja teu terapeuta, tá? E eu seja dessas pessoas. E você fala de religiosidade. E você mostra que a religiosidade é importante para você. Para minha saúde mental. Eu tenho que te acolher. Eu tenho que respeitar isso. Eu não tenho que negar, eu não tenho sequer o direito de emitir juízo de valor, quanto menos negar. Mas e se aquela religião, Rubens, está prejudicando a pessoa a ponto dela evoluir, a ponto dela, por exemplo, evoluir sob a régua de quem, né? Uhum. Qual é o parâmetro? Mas acho que assim, vamos falar de um caso prático. Tem religiões que, infelizmente, elas normalizam algumas atitudes violentas de um gênero para o outro. Eu nem estou entrando na história de homem e mulher. Tá. Talvez esse terapeuta, esse psicólogo, ele
né, com o objetivo de manter a saúde mental daquele indivíduo, diz assim, será que a religião não está te travando ao invés de te trazer... Eu vou dizer duas coisas, tá? Eu não tenho muita certeza de que são religiões que têm a postura que você falou. Eu acho que são pessoas. A religião em si, eu não acho que tenha isso, tá? As religiões em si, eu não sei se tem isso. Eu não estou falando nem que sim, nem que não. Tá? Na minha percepção, são pessoas. Segundo, Amanda, eu concordaria com você se isso fosse feito com uma religião que tivesse essa característica. Mas não. A postura é negar todas as religiões. É negar a possibilidade de a pessoa ser... É muito mais profundo. Não é assim, eu tenho a religião X, Amanda tem a religião X, eu, terapeuta, não gosto dessa religião, então eu vou combater. Mas outra pessoa tem a religião Y, então essa eu vou preservar. Não! Eles estão negando todas. Estão negando a religiosidade. Eles não estão negando a religião. Estão negando a credulidade das pessoas. Assim, isso. Amanda, se você crê num Deus, se você crê em deuses, se você crê em energia, se você crê em algo que te faz bem, eu, como terapeuta, eu tenho que respeitar isso. Então, a religião vai se somar. Ninguém sai de qualquer caso Isso. depressivo somente... Eu brinco, né? Eu vou usar uma linguagem que aí o pessoal da área pode ficar meio bravo comigo, mas entra na fila. O lance é o seguinte, sair de Ele um é quadro... terrível, gente. Sair de um quadro de que você está com problema de saúde mental, você precisa de um combo, para usar a linguagem contemporânea. É um combo. Você não vai comprar só o Big Mac, não vai resolver. Você vai tomar remédio. Você vai tomar remédio quando necessário, Se for indicado. O psicólogo, o terapeuta, e manda o psiquiatra. Então você vai fazer terapia, você vai precisar de grupo de apoio. Eu não vou usar mais a palavra rede de apoio. Eu me nego a usar a expressão que estão usando. Eu me nego, terminantemente. Eu vou dizer outra vez, Amanda. Eu vejo pessoas da área usarem a palavra rede de apoio e não é rede de apoio nenhuma. E não é rede de apoio. É uma pessoa que não te ajuda a resolver o problema e só aumenta, ela não é uma rede de apoio. Então, só que a pessoa pode estar até, o amigo, pode até estar, até por desconhecimento, achando que está ajudando. Então, se a Amanda está com um problema aqui, eu sou amigo, eu quero estar do lado da Amanda. Claro. Aí o cara te leva para esquecer o problema, o cara ou a cara, tá? Te leva para esquecer o problema. Isso não é rede de apoio, Amanda. Isso, eu vou repetir isso à exaustão. E as pessoas estão achando que isso é rede de apoio. Não é. Não é. Então a pessoa precisa de grupo de apoio. Eu não sei nem se precisa de grupo de apoio, Amanda. Porque a palavra grupo dá a dimensão de que precisa de muitas pessoas. Sim. Não. 2 tá? ou mais. Né? Você precisa de terapia, você precisa de grupo de apoio, você precisa de atividade física, isso é biológico, para liberar os hormônios, tá? E você precisa não, e se a pessoa tem religiosidade, você coloca isso no combo. Tá. Sabe, Amanda? Porque, veja, a pessoa, quando ela está com um problema de saúde mental... Tá. Vamos falar o português mais comezinho? O problema está na cabeça dela. Sim. A cabeça dela precisa de descanso. Sim. Então, se a cabeça da pessoa... Você pode dar descanso para a pessoa como? Põe remédio, Isso. tira a pessoa do ar e pronto. De certa forma, isso é um paliativo. Você droga a pessoa para a cabeça dela descansar. Sim. Para a pessoa parar... Tem uma expressão que é usada na psicologia, pesada, tá? Eu acho pesada, para a pessoa parar de ruminar o problema. Eles usam o verbo ruminar. Ruminar é você ficar repetindo. Então, Ok. tá? Então, quando você vai... Característica é a mastigação dos mamíferos. Isso. A gente está falando aí de boi, de vaca, que fica ruminando, Exatamente, né? porque eles têm 7 estômagos. Eu não é sei. isso? O biólogo aí vai falar, mas tem por mais. favor. Né? Mas enfim, 6, 7. Mas enfim. Então, se a pessoa vai para um evento religioso, olha o que eu estou usando. Eu não estou usando missa, não estou usando culto. Evento religioso, Ele vai para um evento perfeito. religioso.
E lá a cabeça dele descansa porque ele está ouvindo alguma coisa que traz... Por que não? Pronto. E se aquele ambiente religioso reúne os valores que essa pessoa entende como válidos para si, por que não? Poxa, Amanda, falar aconteceu aí 3 semanas atrás, se não me falha a memória, aconteceu numa quinta-feira a Marcha para Jesus, acho que é assim que fala, né? Isso. E no domingo aconteceu a Parada Gay. Isso. Por que um tem que confrontar com o outro? Por que quem vai à Parada Gay tem que negar a existência de Jesus? E por que quem aceita Jesus não pode ser um gay? Por que isso? Por que existe tanto determinismo? A gente está falando tanto de aceitação, a gente fica falando, o machismo e tal, mas o negócio é muito mais amplo. Muito. E assim, me desculpa, tá? Sei lá, você vai ter... É uma cagação de regra, é uma cagação de comportamento. Tava demorando. Que, meu Deus do céu, é assim, se você não é igual a mim, você não presta. Vamos lá, eu quero fazer uma observação sobre isso. Eu acho que independente de religião, independente de orientação sexual, a gente está esquecendo, a gente está se tornando muito, a gente está se apequenando enquanto sociedade. Enquanto ser humano. Enquanto geração humana. Sim, né? Enquanto ser humano. Indivíduos humanos. Né? A gente está se apequenando muito. Porque ao invés da gente conviver com a pluralidade, a gente não aceita nada que seja diferente do nosso. Exatamente. Você é do seu jeito, eu sou do meu jeito. E assim, tem coisas que eu vou aceitar, que eu vou conviver bem, que eu vou até copiar de você, e tem outras que eu não vou fazer nunca. Mas isso não faz de mim a tua oponente, a tua inimiga, né? Alguém que você não possa conviver. Quando a gente... o que eu queria fazer exatamente dessa parte? Eu acho que a gente volta para a aula 1, 2, 3 de psicanálise. Quando eu estou a falar de Rubens, eu mais falo de Amanda do que de Rubens. Sim. Toda crítica é uma confissão. Toda crítica é uma confissão. Ela é a minha sombra. E aí você, como estudante de psicologia, pode me dizer. Ela é minha sombra mal elaborada. E por isso é que ela me incomoda tanto. É ou não é? O ditado popular, a língua popular é muito sábia, né, Amanda? Sim, ela traz língua popular é muito sábia. Conhecimentos. E a tradução popular do que você está falando é o seguinte: quando a Amanda vem me contar que alguém disse alguma coisa de mim, a pergunta não é por que disseram de mim, a pergunta é por que a Amanda ficou ouvindo falar de mim. É isso. É por que a Amanda ficou lá ouvindo falar de mim. Então tu não é meu amigo. Exatamente. Porque você devia chegar e falar, então, por favor, Exato, nem fala. Não quero saber, tá falando mal do meu amigo. Exato. Eu já fui extremamente criticada por conta disso. Eu falo, gente, deixa eu te falar, ele é meu amigo. Exato. Eu não tô querendo... Olha, então fale isso pra ele. E assim, ou se você pode ser amigo de duas pessoas que entre si não se falam. Exato. Ou se você faz questão de que eu ouça isso, então vamos chamar essa pessoa aqui. Vamos falar 3. Sim. Né? Vamos ter a coerência de falar para a pessoa, porque daí a gente vai dar pelo menos o direito dela dizer que ela concorda, que ela discorda, que ela se sente incomodada, enfim. E, Amanda, se a gente for nesse caminho, tenta imaginar o grau de acovardamento que eu considero uma pessoa te mandar uma mensagem de WhatsApp te falando qualquer coisa que você não gosta de te bloquear. E a pessoa se diz por aí depois, essas pessoas se dizem por aí, não estou falando de ninguém específico, não. Essas pessoas ainda bradam que são pessoas que falam na cara, que não sei o quê. É a falta de coerência. Uma pessoa que diz que fala na cara, eu acho que já... Já não mandaria mensagem. Já começa por aí. Nem escrita, nem áudio. Porque é muito fácil. Não, liga. Porque liga, assim, né? Mesmo por telefone, Amanda, é muito fácil. É porque muito no fácil. Tete a tete, né? Porque você vê a reação da pessoa. Você imagina uma coisa, Amanda, eu vou te demitir. Você aqui na minha cara, quando eu falo uma coisa, eu vejo você chorando, eu tenho que ser muito frio. Agora, por mensagem, eu nem sei como a Amanda está reagindo. Agora, você imagina, olha para onde eu estou levando. Você imagina isso numa sessão de terapia. Se a gente pegar a psicanálise original de Freud, em que a paciente ficava no divã
e não olhava nem pro terapeuta, porque essa é Sim, é assim que começou. assim, vá lá. Mas hoje, se você tá olhando pra pessoa, o terapeuta tá olhando, aí a pessoa fala de religiosidade, qualquer que seja ela, você tem uma reação qualquer? Pra gente não fugir do assunto, do nosso podcast. Você tem uma reação qualquer de falta de aceitação da decisão da pessoa? Quando você está tratando um paciente, eu entendo a tua preocupação e acho que eu interpreto da seguinte maneira a tua frase. Gente, assim como para o aluno, o professor, o que o professor diz é uma verdade insofismável, Sim. para o paciente da terapia, a maioria das vezes, o que o terapeuta falou, como ele reage, se ele Sim. aceita ou não algo, pelo nível de fragilidade que a pessoa está naquele momento, o fato dessa pessoa, por exemplo, não aceitar a religiosidade da outra, Exato. já é pressuposto para ter, inclusive, uma regressão. E assim, daí, outra vez, se justifica a necessidade desse tema ser tratado, né? Eu acho que é um tema que está sendo tratado para as pessoas que eventualmente têm religiosidade e ficam questionando se essa religiosidade faz bem ou não. Essa pessoa que tem que decidir. Amanda, a gente tem que ser coerente na vida. E assim, você tem livre-arbítrio para a sua sexualidade. Isso se decide muito, se fala muito hoje, que você tem que respeitar a adesão da pessoa. Você tem que respeitar. Isso. Então, olha que absurdo. E isso eu vivenciei. Tá? Uma pessoa que se diz homossexual e exige que a decisão dela seja respeitada, ela criticar a decisão do outro de ter uma religião. Então, peraí. Eu tenho que ser respeitada na minha orientação sexual. Mas a sua religião não necessariamente tem que ser respeitada por mim. Não é não necessariamente. Ela não respeita. Ela não respeita. Então, pera. Como é que você vai dar... Como é que esse discurso vai convencer alguém? Porque é um discurso assim. Então, vamos lá. Eu defendo o livre-arbítrio? Eu defendo. Com as consequências que o livre-arbítrio traz. Então, assim, se você decidir pegar uma arma e matar alguém, é tua decisão. Eu tenho que respeitar a tua decisão. Sim. Qual é a consequência que advém disso? A sociedade determina. Nesse caso, estou falando de um crime. Sim, né? E ela tem as suas regras próprias. Agora, se eu considero isso no caso extremo, eu tenho que considerar em qualquer lugar. Então, assim, você tem uma orientação sexual, se eu não errei, perdão, tá? Porque essa terminologia moderna eu realmente me perco. Se você tem uma orientação sexual e você quer que ela seja respeitada, você está completamente no seu direito. Só que você perdeu o direito de questionar o livre-arbítrio de qualquer outra pessoa. Você perdeu esse direito. Mas espera. Espero. Então você está me dizendo que eu tenho o livre-arbítrio de não respeitar a orientação sexual de alguém? Você tem o direito a tudo, desde que você tenha consciência da tua consequência, da consequência. Você tem direito, Amanda. Tanto você tem direito que existem pessoas que não... Eu tenho o direito de ofender uma Não, pessoa você tem por direito, conta você da tem orientação sexual dela? Você tem direito ao livre-arbítrio. Você tem o direito a decidir isso. Se é diferente. eu quero ou não ofendê-la. E assim, melhor. Eu respeito a sua decisão, não respeito o fato. Eu despeito. Então, Amanda, quem vai defender a democracia acima de todo mundo? Eu. E se você quer fechar a democracia, eu vou te defender o direito de você falar isso. Mas não vou concordar com o que você quer. Então, eu respeito o seu direito. Eu respeito o seu direito de se manifestar. Mas eu não respeito o que você quer. Mas espera. São coisas diferentes. Então, isso que é o complicado do livre-arbítrio. É porque você tem uma isso camiseta escrito assim, F... Fuck fake. Essa? Fuck fake. Isso. Foda-se a falsidade. Em português, claro. YouTube, você vai me cortar? Fuck. Eu só consigo rir. Porque, gente, ele é ele. Enfim, então você está me dizendo que a fake news, eu queria chegar nisso, ela deveria ser permitida? De jeito nenhum. Veja, Amanda.
Eu defendo o direito de a pessoa querer fazer isso. Eu não defendo o que ela faz. Porque senão não estou dando o direito de a pessoa escolher o que ela quer para a vida dela. Mas se você dá o direito da pessoa querer fazer isso... Mas como é que eu posso negar? Como é que eu posso negar a possibilidade de a pessoa querer? Como é que eu posso negar isso? Seria, a gente voltaria ao assunto inicial, Sim, que eu quero que a pessoa se comporte como eu. Polêmico. Eu quero que a pessoa se comporte como E eu. como que você faz a trava para que essa pessoa não transforme a sua vontade, que você respeita e tal, numa atitude que tem prejuízo para incontáveis Aí pessoas? existem as ferramentas da sociedade. Entendi. Tá. Veja, Amanda, se você vem me contar uma fake news, Tá. eu vou falar, isso é mentira. Olha, você tem... Eu vou te mostrar, ó, isso é mentira porque veio daqui, veio daqui, veio dali. Tá. Agora, Amanda, você pode chegar aqui e repetir lá. E repetir para outras pessoas, mesmo sabendo disso. Agora, você não tem esse direito. O que eu estou falando, na visão dos progressistas... É do direito de ter uma eles estão religião. assim, ó, tremendo. Eles estão tremendo agora. Porque, veja, olha o que eu estou dizendo. Você tem o direito de querer divulgar uma fake news. Você tem esse direito. Esse direito é seu. Eu tenho que respeitar você. Mas não o fato de divulgar. Exato. Isso... Porque senão o conceito de livre-arbítrio só vale de vez em quando. É Então, a assim, era da relativização, né? Em qual sentido? A gente relativiza. Ah, não, sim. É a era da relativização. Assim, exatamente. Olha, isso pode. Mas aquele dali não. Não, então, mas o que está por trás da relativização, na minha opinião, é o egoísmo. A gente vive numa sociedade egoísta e individualista, que quer que os outros se comportem do jeito delas. É isso. E quando você não se comporta do jeito que as pessoas esperam, Nossa. cria um trauma. Cria um trauma. Aí exclui, né? É. Aí fala Entende? mal. Pô, você acha que eu tá falando isso aqui vai passar batido? Eu tenho um monte de amigo progressista que deve estar assim querendo me socar. Que absurdo que você foi fazer lá. Não, cara, eu respeito o direito da pessoa integralmente. Ela tem direito. Veja, olha que ponto que eu vou chegar. Olha como é polêmico. A pessoa tem direito de ter a vontade dentro dela de querer bater numa mulher. Eu tenho que respeitar esse direito, não respeito o fato. Eu não posso... Sabe por quê, Amanda? Porque eu nunca vou conseguir cortar o desejo da pessoa. Você está falando sob o ponto de vista de um terapeuta. O terapeuta Sim. ele tem que deixar vir essa informação, só para contextualizar, né, Sim. gente? Senão vão cortar aqui. Depois você edita essa... E fala que mas também eu não tô nem aí, falou. A verdade é essa. Editor, não tô nem aí. Pode fazer o que for. Tô nem aí. Rapaz, se eu te contar no tempo de eleição... Editaram tudo suas coisas. Tô nem aí. Eu superei, Amanda. Eu superei umas coisas. Eu não me dou mais importância. Sabe? Ai, mas seus dados na internet. Foda-se, eu não sou ninguém. Ai, porque eu tenho... Outro dia eu fiz um post lá... Colocou o endereço. Desculpa o português, tá? Eu fiquei muito. Caguei. Mas vão fazer o quê com o meu endereço? Você vai ali no centro de São Paulo, você compra um pendrive todo com dado, porra. Sabe? Pô, parece que todo mundo hoje em dia é star de internet. E não, eu tenho que excluir, eu tenho que ter mais seguidores do que... vá cagar, vá dar meia hora de cu, meu. Não sei se vai passar ou não, mas porra... Voltamos ao tempo de cursinho. Se liga, né? Não, mas não voltamos ao tempo de cursinho. Esse sou eu. É porque não dá, Amanda. Não dá. Maravilhoso. Não dá. Falam assim, não, o Rubão é bravo, nervoso. Eu sou indignado. Eu sou uma pessoa indignada. Ainda bem. Eu sou uma pessoa indignada. Porque isso faz de você extremamente memorável. A gente teve em episódios anteriores aí suas ex-alunas, assim como eu, né? E teremos ainda em outros episódios ex-alunos que... Cuidam da gente hoje em dia. Exatamente. Que tem você como referência por conta da sua indignação. E você conseguiu, né, estabelecer o seu objetivo, que era de fazer a gente pensar. As pessoas que normalmente pensam, elas naturalmente são indignadas. Eu posso estar muito equivocada, mas é o que eu observo. Não sei, as pessoas que talvez ela se pode exponham, não verbalizar a indignação então, dela, mas ela essa tem. minha indignação, Amanda, ela
tá vindo agora, tá nascendo, não. Ela tá entrando no campo no qual eu tô entrando, que é o campo da psicologia. Eu tô entrando e tô vendo isso e já tô indignado. Eu tô entrando, estou vendo, eu tenho colegas de sala, Tá. eu tenho colegas de sala, não sou mais o mais velho da sala, eu era o mais velho, entrou um outro colega agora, tá? Coisa boa. Entrou um outro colega, e eu tô vendo colegas de sala, eu tô vendo ex-alunos formados, e assim, eu fico triste. Sempre tem uma frase que diz assim, ó, eu tenho problema, não tenho a solução. Vou falar do problema, mas não tenho a solução. Você vê a solução para isso? Vejo. Qual? A solução é a pessoa, de fato, praticar o que ela fala. Tá. Então, se a pessoa... Coerência. Se a pessoa, de fato, ela acredita em livre-arbítrio, ela tem que praticar isso na vida. A gente está vivendo numa sociedade de discurso. Então, se discursa muito, se age pouco. Então, assim, por isso que eu falo para você, Amanda, como é que eu vou negar o direito que você tem de escolher algo para você? Não, é inadmissível isso, na minha visão. É inadmissível. Falei em outros episódios aí. Tem coisas que eu não consigo nem conceber como comportamento machista, que eu não consigo. O ciúme do pai pela filha. Para mim, isso é doença. Se ciúme é doença, eu não tenho conhecimento técnico para falar isso. Isso é doença. Isso é doença, isso não tem outra palavra. Tá? Talvez seja aí, talvez alguém possa, algum médico, algum psicólogo formado possa... Eu nem concebo isso como machismo, porque eu não concebo a existência do negócio. Aí é complicado, né? Agora, você vai me falar... Você está fazendo exatamente o que você estava criticando nesse episódio. Então, mas veja o seguinte. A pessoa, o pai, ter ciúme pela filha. Eu respeito o pai, eu respeito esse sentimento do pai? Respeito. Mesmo sem conceber a existência. Mesmo achando inadmissível. Mesmo achando inadmissível. Não, pior. Mesmo achando não concebível, que nem existia, existe. Exatamente, não é nem admissível, é inconcebível. Mas eu respeito, porque, como é que eu vou falar pro cara assim? Não, você não tem o direito de pensar isso. Você tem o direito, porque é o livre-arbítrio. Mas eu não concordo com você por conta disso. Eu não disso. Então, mas assim, eu acho que você está indo por um caminho que não é bom. Então, assim, eu não concordo com algo, não significa que eu não respeite a decisão de a pessoa querer aquele algo. Eu respeito a decisão de a pessoa querer. Você respeita a decisão de eu dar bronca na minha filha, apesar de você não concordar. Pronto. Porque você fala, não dá bronca, né? Pronto, exatamente, mas eu respeitei. Entende? Então, assim, as pessoas que estão principalmente na área da saúde, se tiverem contato com pessoas que tenham religiosidade ou religião, respeitem isso. Obrigada, era isso Respeitem. que eu queria. Me conta se você tem mais algum recado ou se era esse, porque eu adorei, acho que foi profundo, pesado. Eu tô exaurido mentalmente com esse episódio, Nossa. Tá? Eu tô exaurido, assim, porque eu me entreguei de fato. Como todos, né? Não, mas nesse assunto, assim, Amanda... Nossa, você falou isso, minha cabeça tá aqui, assim, eu ainda tô em algumas frases que você falou. Eu vou elaborar algo voltando. agora, tá, Amanda? Tá. Eu gosto muito, satisfação pessoal, Tá. de conectar pessoas do bem. Eu gosto muito de conectar pessoas do bem. É uma característica Né? sua. E eu vejo, às vezes, eu tô antevendo, tá? Como eu antevi um comportamento que está causando um comportamento na molecada de hoje, mas não é o assunto. Eu antevejo muitas pessoas de bem caindo na mão de maus profissionais e tendo problema na vida. Nossa, que sério isso. Sabe? E essas pessoas, eventualmente próximas de mim, se caírem na mão do profissional desse, eu vou deixar de conectar essa pessoa que é perto de mim, que é próxima de mim, que é uma pessoa do bem, com outra pessoa do bem. Então, na verdade, eu só estou pedindo para o terapeuta, o que quer que seja, respeitar a religiosidade dos outros, porque eu quero o outro bem, para que eu consiga conectar esse outro. Porque senão esse terapeuta está tirando a chance de eu conectar uma outra pessoa, eu conectar pessoas do bem. Porque, Amanda, um dia todos nós vamos partir daqui. O que vai ficar da gente? A lembrança. Você foi uma pessoa do bem, você conectou pessoas do bem, você vai se perpetuar. Você vai se perpetuar. O que fica perpetuado é exatamente as conexões que você criou na sua vida. E eu
tenho para mim hoje uma coisa, tá? Que as pessoas do mal, e existem, Amanda, elas vão entrar na nossa vida mesmo que a gente não queira, e às vezes a gente traz essas pessoas do mal. Só que a vida se encarrega de tirar essas pessoas da nossa vida. A vida se encarrega de tirar essas pessoas do mal da nossa vida. Por quê? Porque as pessoas do mal não conseguem conviver com pessoas do bem. Elas não conseguem. E qual que é o problema, Amanda? Se você cai no terapeuta e você está fragilizada, você é a pessoa do bem fragilizada, você pode ser... E quando eu falo pessoa do mal, não é mal no sentido que é pessoa mal intencionada mesmo, pessoa que não respeita, mal profissional, que sabe que aquilo é inadequado, mas faz, tá? E a gente tá cheio disso. Então eu tenho uma preocupação muito grande que pessoas do bem, e as pessoas do bem estão no mundo inteiro, eu não conheço todas, óbvio, existem pessoas de bem que eu não vou conhecer, então eu fico aqui preocupado que uma pessoa de bem caia na mão de um mau terapeuta, e essa pessoa de bem tem a religiosidade, e esse mau profissional acabe pegando essa pessoa de bem e contaminando de alguma forma, que ela nunca mais se recupere. Vai ser uma pessoa de bem pra gente, que a gente vai, entre aspas, perder. Com esse... Nossa, com essa frase profundíssima, né? Se não te tocou assim, não te deixou com a cabeça pesada, eu te convido a rever tudo e pensar bastante. Eu te agradeço, te digo... Nos agradecemos, né? Te digo que é sempre um prazer dividir a bancada contigo. Eu agradeço Carijó. Carijó, que está acolhendo a gente. Carijó que está acolhendo a gente. Sabe lá Na Deus figura do Zé que isso vai Ricardo. dar na figura do Zé. Obrigada aí. Que você fique bem e com saúde. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não esquece de curtir. Um beijo. Vivam a vida de vocês sem fazer mal para a vida de ninguém, ao entrar e ao sair. Respeitem sempre os outros. Beijo para todos.